Pessoal, cada dia tem coisas mais obscuras sendo reveladas. Se todos os crimes realmente forem expostos e uma atitude for tomada, vai faltar cadeia para presidentes de esquerda e outras figuras, inclusive democratas, né? Pois é, foi descoberto agora um crime bárbaro ordenado por um presidente esquerdista aqui na América do Sul. E isso, né, exige, né, uma resposta imediata dos organismos internacionais. O Lula está perdendo cada vez mais apoiadores aqui no Brasil. O Trump fez nova ameaça. O Donald Trump também mandou tirar a investigação sobre o caso do assassinato do John Kennedy. Ou seja, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Não estou conseguindo nem trazer a quantidade de matérias, então vou acelerar um pouquinho mais, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tá bom? Mas é óbvio, né? Eu não posso deixar de pedir para você, até porque, né, o que está sustentando o nosso canal aqui são os nossos livros, tá? Então tá tudo disposto aqui para você, a nossa biblioteca, da qual você pode escolher um livro aí para você fazer o download, né? Fazer o pagamento de acordo com o valor que você acha justo, tá? Livro que eu recomendo muito, Grandes Nomes da Direita Mundial. Isso se você quer entender um pouco mais sobre a direita, a esquerda. Agora, se você quer entender de política, ter uma boa persuasão política, isso aqui é uma verdadeira consultoria, tá? Você vai gostar muito, inclusive. A gente fez uma live sobre esse assunto aqui, foi muito bom, tá? E para quem quer fazer investimento, segredos dos ricos nos investimentos e segredos da renda fixa, tá? Vale muito a pena. Pix para pagamento tá aqui embaixo, tá bom? Mas vamos lá, pessoal, vamos entender o que está acontecendo, tá? Na política brasileira e mundial dos últimos dias. Vamos começar falando do Eduardo Bolsonaro. Pois é, o Eduardo Bolsonaro recebeu uma intimação da Polícia Federal por ter chamado um delegado de potinha, né, de Alexandre de Moraes. E isso aí acendeu, né, uma discussão muito grande. Estaria o Eduardo Bolsonaro resguardado sobre a imunidade parlamentar ou não? As falas do Eduardo Bolsonaro foram condizentes com a atuação parlamentar? Pois é, isso aqui levantou uma discussão muito grande, tá? Eu acho mais do que justo, é óbvio, né, que cada parlamentar possa e tem que ter a imunidade parlamentar total. Tá? Inclusive, aqui cabe uma ação de danos morais do delegado contra o Eduardo Bolsonaro. Vamos deixar bem claro que uma coisa é você chamar alguém de potinha, né? Outra coisa é você denunciar como o Marcel Van Hatten fez. Tá, mas isso aqui tá errado. Por quê? Porque o Eduardo Bolsonaro foi intimado pela própria Polícia Federal, né? E lembrando que o Eduardo Bolsonaro, ele é policial federal também e começa a responder uma ação disciplinar, ou seja, é a máquina sendo utilizada contra o Eduardo Bolsonaro. Isso não pode acontecer. Isso é ilegal, tá? Isso não faz o menor sentido. Então, é um verdadeiro absurdo a Polícia Federal ir para cima do Eduardo Bolsonaro. Se fosse uma indenização moral, eu falo que o Eduardo Bolsonaro teria grande chance de perder. O que é justo, né? Ou não, peraí, me chamou de potinha e não dá, né? Agora, a Polícia Federal tentar uma ação disciplinar para expulsar o Eduardo Bolsonaro da polícia, aí tem cara, tem jeito e tem cheiro de perseguição, né? Infelizmente, né? Vamos lá, vamos falar de outro ponto aqui. Eu vou um pouco mais acelerado para a gente pegar mais matérias aqui com vocês nesse editorial, senão o vídeo vai ficar longo demais. Não é novidade para ninguém, né? Você deve lembrar muito bem o período em que o Lula recebeu o Maduro aqui no Brasil. Logo no começo, né? Logo no comecinho, recebeu o Maduro. Ele brincou, disse que o Maduro há um tempo era visto como um homem mau. Mas na verdade, não. Maduro é um homem bom. Bom para o plano maquiavélico, né, dessa esquerda torpe e tosca mundial. Olha só essa informação que vem do jornal Estadão. Vamos lá. Será que o Maduro é um homem bom? Maduro ordenou o assassinato internacional de um dissidente em território chileno? Pois é, nós precisamos entender o seguinte: vários venezuelanos dissidentes, né, que estão fora da Venezuela, estão denunciando, inclusive na OEA,
tá, na Organização dos Estados Americanos, estão denunciando de que o governo Maduro está invadindo o espaço de outros países e está assassinando, matando as pessoas lá dentro. Esse caso aqui é absurdo, é um abuso. Chama-se, né, Ronald Ojeda. O Ronald Ojeda é um ex-militar do exército venezuelano. Fugiu ele, sua esposa e os filhos para o Chile. Num belo dia, há um ano atrás, né, o Ojeda, que tem 32 anos, estava em sua casa com suas filhas. De repente, oficiais da polícia chilena batem à porta e invadem a casa. Tiram o Ojeda de cuecas e o arrastam e o levam de cuecas. O que chamou a atenção? O sotaque. Todos os policiais chilenos que entraram para sequestrar o Ojeda de dentro da sua família tinham um sotaque venezuelano, não era sotaque chileno. E aí levaram o Ojeda de cueca. Pois é, começou-se uma investigação. Um tempo depois de denúncias anônimas, encontraram um corpo cortado dentro de uma mala com cal, que o cal ele é feito para ajudar a dissolver, né, os vestígios. Encontraram um corpo dentro de uma mala, embaixo de uma barricada de concreto. E aí, quando abriram, descobriram, tinha um corpo lá dentro. Era o corpo do Ronald Ojeda, o ex-militar, né, venezuelano. O Chile começou a investigar. Um ano depois, o Chile já tem provas contundentes de que militares venezuelanos se fantasiaram, né, se disfarçaram de militares chilenos, ingressaram dentro do apartamento e levaram o Ojeda. Este é o homem bom, tá? Esse é o homem que muita gente pensava que é mau, mas o Lula garante e atesta que é um homem bom, tá? E aí ficou comprovado que a ordem veio diretamente do Maduro. Pois é. E aí, agora, né, o Chile falou que vai fazer uma denúncia, né, internacional, no Tribunal Penal Internacional, contra o Maduro, né, assim que os tribunais chilenos terminarem, né, concluírem esse julgamento. Lembrando que o Chile é um país hoje de esquerda e mesmo assim, né, em momento algum, passaram pano para o Maduro. E o Maduro aumenta, né, dobra a aposta, porque agora ele vai fazer acordos militares, né, e econômicos com quem? Nada mais, nada menos do que o Irã. Né? O Irã fortalece a parceria militar e econômica com Maduro. O Irã reforçou essa parceria estratégica e vai enviar mais produtos militares, né? Ou seja, poderio bélico para o Maduro. Há aqui um crescente atrito entre Irã, né, e Estados Unidos. O Irã quer matar Donald Trump. E agora o Maduro, né, sinaliza mais uma vez que está do lado do Irã. O problema é que tem um país no meio desse caminho, chamado Brasil. Lembra que logo no início de um governo aí, chamado Lula, né, navios iranianos atracaram aqui no Brasil, o que gerou um certo desconforto com os Estados Unidos? Pois é. Antes era o fraco do Biden, ou melhor, conivente do Biden, que deixou navios iranianos, inclusive, atracarem aqui no Brasil, não mencionou. Se fosse hoje com o Trump, o Lula ia sentir um impacto, ou melhor, o povo brasileiro ia sentir um impacto, né, se isso acontecesse. Então, assim, a gente vê com muita preocupação essa atuação venezuelana junto com o Irã e, principalmente, né, sabendo que o Brasil é muito alinhado, né, com os pensamentos do ditador venezuelano Nicolás Maduro. Inclusive, né, hoje o presidente Lula cometeu mais uma gafe, né? Não sei se vocês repararam no jeito dele falar, parece até o tio do biscoito, né? Vocês já viram o tio do biscoito, né? Então o que acontece? O Lula criticou os prefeitos que não têm filhos nas escolas públicas. Olha só o tamanho da hipocrisia dessa gente. Lula,
eu critico presidentes que não vão para o SUS também, né? Eu concordo com você. Todo servidor público, né, todo aquele que está sobre um cargo de administração, né, políticos como deputados, senadores, presidentes, vereadores, prefeitos, governadores, todos deveriam ser obrigados, sob pena de responder por crime, a colocar os seus filhos nas escolas públicas, a não ter seguranças e depender da polícia, tá? Só para deixar claro. Também ser atendido pelo SUS. Não, nada de ser libanês. Esse negócio de, eu senti uma dorzinha, pegar um avião, voar de Brasília para São Paulo para ir para o Sírio-Libanês, não. UPA, de ambulância. Tem que ligar para a UPA, esperar a ambulância te buscar para depois chegar no UPA. Igual qualquer cidadão brasileiro que vocês deixam pobre, não podem fazer. Então, assim, cá entre nós, é uma hipocrisia do caramba, né? É o Brasil, né? Mas tá todo mundo pulando fora do barco. O Paulinho da Força disse que o governo Lula tá completamente doido, né? Ou seja, tá perdido. Na segunda-feira, o presidente do Solidariedade, Paulinho da Força, voltou a fazer críticas e falou: não, esse governo Lula aí tá desconexo com a realidade, tá doido. Inclusive, né, numa entrevista ao CNN, o Paulinho da Força mandou um recadinho pro Lula. Se depender de mim, é um partido, né? Tem que ouvir todo mundo, mas se depender de mim, nunca mais apoiarei o Lula. Foi a primeira vez que eu votei no Lula. Eu votei na Dilma, depois nós fui um dos principais articuladores do impeachment da Dilma, e do Lula também foi a primeira vez, né? Porque eu nunca apoiei o Lula. Nós tivemos uma luta sindical durante anos, né? Ele de um lado, eu de outro, ele na CUT, eu na Força Sindical, e essa briga repercutia também nas eleições. Então, durante esse período todo eu nunca tinha votado, e ele sabe que eu nunca tinha votado nele. Fiz questão de apoiá-lo porque eu acreditava que a gente, primeiro que o outro lado também não era lá essas coisas, né? Então tinha ali uma esperança de que o Lula, que foi, digamos assim, um bom governo no primeiro e no segundo mandato, a gente imaginava que o Lula poderia fazer um terceiro mandato à altura daquela que foi lá atrás. Mas, lamentavelmente, o governo é outro, né? O Lula não conversa com ninguém, não tem base no Congresso, montou uma equipe dentro do Palácio completamente incompetente, não tem relação nenhuma com o Congresso Nacional e, de vez em quando, usa o Supremo para tentar atacar o Congresso. Ou seja, então, acho que esse tipo de governo não tem futuro. Como é que nós vamos apoiar uma reeleição do Lula nessas condições? É lógico que, se depender de mim, eu nunca mais apoio o Lula. Vamos lá, por que eu quis colocar aqui? Tá? Não é flor que se cheira, tá? Não vamos confiar aqui também que a gente, vamos acreditar agora que é mais um herói. Não, mas vem cá. O Paulinho da Força, ao falar que nunca mais vota no Lula, e eu explicar por quê, ele explicou por que outras pessoas também têm essa visão. Ele não dialoga com os partidos, ele tá perdido, ele não tem força junto aos partidos, manda o STF para cima, ou seja, o sentimento generalizado do Congresso é que o Lula é uma ameaça para o Congresso. Ou seja, pode rolar um impeachment nesse meio do caminho? Pode, mas uma coisa é certa, o impeachment pode. Agora, já é certeza absoluta que apoio em 2026, isso o Lula não vai ter. Até o Pix já tá faltando ali na Globo, né? Olha só, os jornalistas da Globo estão perdendo, a Globo, tá? Estão perdendo a paciência com o governo Lula. Imagina, se até quem é jornalista da Globo, que depende do governo Lula, tá perdendo a paciência, imagina a gente, né? Só que é o seguinte, tá? Não se engane, não. Depois dos escândalos da USAID, né? Os PIX não estão caindo mais na conta. Então, aí fica mais fácil de se virar contra o Lula. Mas olha só o que eles falaram. Vários funcionários do IBAMA levando 5 fêmeas de jabuti para dentro de um palácio. Pô, num país que está pegando fogo na Amazônia, entendeu? Com uns desafios ambientais tremendos. Nada contra, leva os jabutis para o palácio, deixa lá. Mas é o que eu digo, passa a imagem de que a Amazônia pegando fogo e o IBAMA está lá levando jabuti para o presidente tomar banho na cascata artificial. Então não existe nada mais sistêmico, né? Nada mais descolado da realidade, nada mais assim... Rapunzel do que isso. A cascata que o jabuti tem para tomar banho. É isso que o povo tá. O eleitor do Lula votou nele para o jabuti tomar banho no palácio. Vários funcionários.
Pois é, né? Um lampejo de pelo menos uma fala, né, decente do Grupo da Globo aí. A grande realidade é que esse governo, né, não tem conexão nenhuma com o povo, com o pobre, com o brasileiro. Não é à toa que a esquerda está definhando por completo, né? Mas vamos lá. O Trump assinou uma medida que impõe tarifas de 25%, né, para importação de aço e alumínio do Brasil. O presidente dos Estados Unidos anunciou a medida do último domingo em entrevista a jornalistas. Taxar produtos importados é uma das principais promessas de campanha do Trump. Pois é, mesmo o Trump fazendo essa ameaça, né, de taxar aço, taxar alumínio de outros países, o dólar caiu, né, fechou em queda. Só que é o seguinte... Tem um bando de esquerdista mal intencionado falando, olha só, o que o Trump está fazendo, ele é um canalha, ele é um criminoso, não é? É isso que eles estão falando. E aí teve até um comentário, né, que eu achei engraçado trazer aqui para vocês, do Luiz Camargo, né? O blog do Noblar escreveu o seguinte... Onde estão os memes do Trump taxador, né? Ou seja, o Trump taxando todo mundo, ou só valem pro Haddad? E aí o Luiz Camargo escreveu, ô vovó Mafalda, né? Que é como o pessoal chama o Noblar aí, né? Ô vovó Mafalda, será que é porque o Trump taxa os outros países enquanto o Haddad taxa o próprio povo? Né? Eu achei sensacional, né? A fala aqui do Luiz Camargo. Mas a realidade é que não é só assim, não. Vamos lá. O Trump tá aí, taxando. Só que o Lula não é esse santo que a esquerda mentirosa diz, não. Olha só, essa matéria aqui é do ano passado, tá? Essa matéria é de outubro do ano passado. Governo Lula aprova aumento de impostos sobre produtos de aço e ferro importados, tá? Opa, peraí, então quer dizer que o governo Lula taxou, sim, o GSEX, que é o Comitê Executivo de Gestão, né, e a Câmara do Exterior, decidiu na quinta-feira aumentar o imposto de importação de produtos de ferro para 25%. Ou seja, o colegiado decidiu isso. Então, peraí, o Brasil já está taxando em 25% o aço dos Estados Unidos? Sim. Então, é uma medida de reciprocidade dos Estados Unidos para com o Brasil? Sim. Ou seja, então quer dizer que o Brasil já taxou os Estados Unidos antes e os Estados Unidos estão dando a resposta? Sim. Mas peraí, não para por aí não. Eu sou tributarista, pessoal. Vamos lá. Então, o aço que vem dos Estados Unidos para cá, eu já tenho que pagar 25%, né, de imposto sobre importação, certo? Certo. E o aço que ia do Brasil para os Estados Unidos não tinha, certo? Certo. Então, os Estados Unidos colocou em medida de reciprocidade? Sim. Só que o Brasil, ele coloca mais um pouquinho de coisa em cima do aço americano, tá? 25% de imposto de importação, certo? 3,25% de imposto sobre produtos industrializados, que é o IPI, tá? Mais 2,1% do PIS, né? Quem não lembra do PIS, né? Mais 9,65% de COFINS, é o Brasil, meu irmão, e mais 19%, que vai aumentar agora, de ICMS, né? Então, fica tranquilo, relaxa, tá? Que isso aí tá tudo normal, né? Agora, o mauzão é o Donald Trump, né? Que impôs aí sanção, tá certo, né? Tá certo. Vamos lá, por fim, mas não menos importante, a última matéria que eu quero trazer para vocês, para o vídeo não ficar tão extenso. Vamos lá, o Ivan Kleber trouxe o seguinte argumento. Você lembra do John Kennedy? Pois é, o John Kennedy, né, é aquele presidente norte-americano que foi brutalmente assassinado. Tá. O que o Donald Trump, né, usa como argumento e ele quer provar? Ele quer provar que grupos islâmicos, né, grupos de terror, agiram juntamente com o próprio governo, né, dos Estados Unidos para tirar a vida do presidente. Exatamente o que o Donald Trump quer provar contra ele agora. Ele quer provar por A mais B, né, que foi o Irã que tentou matar o Donald Trump e que o governo Biden deu aquela conivência de leve, ou seja, foi muito fácil os caras subirem lá, darem um tiro, então queriam fazer exatamente como fizeram com o John Kennedy
com o Donald Trump. Vamos lembrar que foi um milagre o Donald Trump estar vivo, porque o tiro passou de raspão. O FBI acaba de descobrir cerca de 2.400 registros ligados ao assassinato do presidente Kennedy, que nunca foram fornecidos a um conselho encarregado de revisar e divulgar os documentos, segundo o portal Axios, né? Os registros ainda secretos estão contidos em 14.000 páginas de documentos que o FBI encontrou em uma revisão desencadeada pela ordem executiva do presidente Trump, exigindo a divulgação de todos os registros do assassinato do John Kennedy. O Trump quer mostrar que é um modus operandi, ou seja, quando um presidente mais à direita vai assumir, eles matam, né? E que grupos, né, ligados ao terrorismo estão envolvidos com isso. Pois é. E aí, qual a sua opinião sobre isso? Coloca no comentário que eu quero saber, tá? Mas assim, eu acho que faz todo o sentido. Por fim, se você ficou até o final, pessoal, peço a sua ajuda, né, para estar adquirindo um dos nossos livros, tá? Ou tá fazendo aí, né, uma doação do livro para alguém, tá? Então, Sandra, eu quero ajudar o seu canal. Quer ajudar? Então, faz um Pix, tá? Baixa um livro e dá de presente para alguém, tá? Os livros é com base na confiança, tá? Então, estão todos dispostos aí para vocês. Combinado? Então, meu irmão, ó, Segredos dos Ricos dos Investimentos. Se você quer aprender a investir, esse livro é o livro que eu recomendo para você, tá? Tá muito top mesmo, tá bom? E é isso, pessoal. Grande abraço e eu vejo vocês já no próximo editorial. Abraço.